naquela época eu ainda não tinha entendido a Anitta. Ah, não, você ainda era tipo, ai, tudo é bunda. Repete só Eu essas era frases. Não era por ser bunda. Bunda eu sempre aceitei na boa. Eu sempre fui fã de. Obrigada. Pietra Príncipe, minha querida amiga, que bom te ver. Como você está? Eu tô bem. E você, Flávia Tavares? Eu tô bem. Hoje nós estamos no mesmo dress code. Que eu Parece que a gente tá no mesmo país. A gente tá bem assim, tá? Da turma, inclusive, da turma da Mônica. Eu tô de Cebolinha e você tá de Mônica. Exatamente. E São Paulo tá com um inverninho fora de época que tá muito Que gostoso. você ama. Tá muito delicinha. Já dá para fazer um chazinho, já dá para pegar um cobertorzinho. Ai, que tudo isso. Ai, Não, que aqui tá assim, tempo chuvoso eterno, diz que só dia 4 que tem um solzinho assim como atrás de umas nuvens assim. Não vou permitir. Vou inventar um verão, não permito. Você vai criar seu próprio Eu verão. vou criar meu próprio verão. Ô Pietra, você sabe que por falar em criar coisas e tempos próprios, a gente escolheu, né, falar hoje aqui dessa trend que está rolando principalmente no Instagram, mas acho que deve estar em outras redes também, a Isa nos conta. A gente não sabe. Exato. Que é essa de voltar para 2016, né? Sim, que tem 10 anos e foi anteontem. Então, exato. Aí eu pensei assim, bom, a gente pode falar disso, tem um monte de coisa que a gente pode, né, falar mal, criticar, mas antes vamos nos divertir com a própria. Sim, eu acho que sim. Sim. E quando a gente não fala mal também. Isso, exatamente. Mas primeiro a gente dá uma embarcadinha na trend, se diverte um pouquinho, aí depois a gente pesa. A gente fala mal dos jovens para variar, que é o nosso esporte favorito. Mas a gente fala com carinho, tipo, jovens envelheçam. Com carinho, até porque a gente foi esse jovem também. E até porque, né, a gente também pode lembrar os nossos próprios tombos e as nossas maluquices que a gente fazia. Exato, então, e que eram menos documentadas, inclusive, graças Eram quase zero documentados, ainda bem. A gente deu uma grandíssima sorte nessa. Inclusive, essa de 10 anos atrás já é um desafio para mim, porque eu não sei você, mas era uma época, primeiro, que eu não tinha Instagram, a minha rede social era Facebook, como os maias e os incas. Sim. Eu postava relativamente pouco. E foi o ano em que eu engravidei. E eu acho que eu já falei aqui que eu tenho um arrependimento profundo, porque eu tenho muito poucas fotos de quando eu estava grávida, pouquíssimas. Então eu fui revisitar as minhas fotos de 2016, e a Isa vai pipocar algumas aqui ao longo do programa, minhas, tuas. Mas na verdade, eu tenho algumas fotos até setembro. Aí a Helena nasceu, aí eu tenho zilhões de fotos até dezembro, todas dela. Todas dela. Eu praticamente não apareço. Você não fez um aniversário sequer. Eu fiz todos os meus aniversários, mas sem bolo nem nada. Mas era assim, Simba, lá vem ela, bota o bebê, foto e pronto. Então, isso, a fotinha. Não, eu nem era Simba, eu punha ela na cama. Assim, até posso recuperar uma dessa para Isa botar aqui. E aí era ela lá, tipo, toda molenguinha, assim. Tadinha, babando com uma bolha. Nada, ela era super fotogênica, desde muito pitica. Não, então porque eu vi a foto do bebê na barriga e o bebê já estava com os preenchimentos labial. Então, não é uma coisa? E aí teve uma coisa que foi muito divertida, que eu nunca fui muito boa, assim, de rede social, de bombar, enfim, de ter muitos seguidores, mas teve uma coisa que eu mandei muito bem, que foi no meu anúncio para o mundo, no Facebook, de que eu estava grávida. Aí eu procurei referências, porque eu não queria fazer aquele dos sapatinhos, que eu acho um pouco... Ai, o sapatinho. Então, mas assim, eu acho breguinha, mas tudo que eu fico gongando aqui é ou coisa que eu já fiz, minhas amigas fazem, ou que eu fiz pior de outro jeito. Isso, e tem uma coisa, né? Porque como o mundo vai piorando muito ano a ano, hoje olhando em retrospecto, os sapatinhos um do lado do outro, comparado com o chá revelação que tem... Maravilhoso!
com aquele um pum rosa, um azul, e de repente loucura, fogos de artifício. Exato. Então, assim, aquele sapatinhos, na verdade, virou super fofo, né? fofo. Aí, então, mas o jeito que eu fiz, e aí eu vou pedir para Isa colocar essa foto aqui, porque ficou muito bom. Eu coloquei assim, pus meu celular no chão, aí meu marido deitou, assim, como se estivesse desmaiado, com o meu exame médico, aquele, na verdade não era nem o médico, era aquele de faz xixi no palito, sabe, de farmácia. Tipo aquele que agora as celebridades guardam até não sei quanto para fazer a publi. Ah, tem isso? Tem, amor, custa muito. Ai, não guardei o meu, mas enfim, eu tenho a foto. E aí, ele, tipo, desmaiado e eu atrás. E a foto ficou divertida. Eu lembro que pra época o pessoal falou, que jeito legal de contar. E aí um amigo dele fez o melhor comentário no post, que foi... Até hoje eu dou risada, é um comentário tão besta, mas é o meu tipo de humor besta. Mas você é assim, eu adoro. Ele escreveu assim, finalmente vocês entenderam que não é só abraçar com força. Chique. Adoro. Porque era isso, meu perfil era privado, não era perfil público, meus amigos podiam falar qualquer absurdo, porque eu não era ninguém mesmo, não que seja alguém hoje, e era divertido. Era bom poder falar qualquer absurdo. É muito bom. Que eu estava falando, que essa época eu resolvi, em 2006 eu resolvi que eu não era mais artista. Mas aí, junto disso, eu tive um canal com 300 mil seguidores, olha que loucura. Mas era só falando sobre testando sex toys, eu e um amigo que não é mais amigo na época, muito pelo contrário, gay. E era muito divertido, mas só que era nicho, e não me incomodava. Era um público maravilhoso. E os seguidores não é tão nicho assim. Então, ele tá pensando, só que eu ainda tenho, né? Tá guardado, porque como a gente é rompido, então tem que pensar o que fazer. Tem quase 400 mil, tá lá parado. Mas os vídeos estão... O canal tá dentro, foi o melhor trabalho que eu tive, eu apaguei tudo. Aí apaguei porque ficou muito errado, com o tempo ficou politicamente incorreto. Mas foi o melhor público que eu tenho, que eu tive na minha vida, que eram as gays, assim, fora os do OnlyFans também são muito bons, mas eram as gays e, cara, era muito divertido. A gente fazia, era experimental. Aquilo ali, posso falar que é arte, tipo mesmo. Porque eu não tava, eu tava realmente... Lembra que a gente falou na semana passada do tá entregue ao ridículo? Sim. Não é estar bonita, eu estava entregue ao ridículo. Então, foi quando eu me liberei e falei, eu não quero ser conhecida, e o canal ficava bombando. Mas eu não ganhei nenhum dinheiro, que ninguém sabia ganhar dinheiro nessa época com YouTube, só os meus amigos, o Castanhari, o PC, que já se foi, enfim. As pessoas dessa Felipe Neto, eles estavam começando a monetizar. E aí eu não queria mais ser artista. Aí eu falei assim, tudo bem, vou ter uma vida modesta, vou ficar alugando meu apartamento de Airbnb, e aí eu e meu pai, a gente tinha um apartamento juntos na Barra, e aí a gente foi lá, ele falou, vamos decorar, eu fiquei correndo. A gente decorou e ficava alugando, e o meu pai ficava de binóculo na janela, vendo se as pessoas estavam cuidando de... Porque era perto da casa dele, eu falei, pai, isso não vai dar certo, e não deu mesmo. Não deu, tipo, rolou um processo, uma denúncia? Não, claro que não, só que ele estava bagunçando, se tinha gente na garagem, não era... Mas, assim, velho, você lembra de uma tirinha de Urbano Aposentado? Era de jornal Carioca. Eu não lembro de quem era tão boa. Um dia eu vou trazer essa tirinha. Era genial. Meu pai, quando ficou velho assim, ficou desse jeito. Então, 2016 foi o ano onde eu neguei a arte e foi quando eu virei realmente artista. Você está dizendo assim, eu não quero mais saber disso, eu odeio. Não foi que eu neguei a arte. Eu neguei a fama, entendeu? Que eu achava que era idiota. Mas eu pensei, então eu não preciso ser artista. E aí foi aí que eu sosseguei e comecei a ser melhor artista, eu acho. E aí você produzia e publicava ou você ficou... A gente publicava toda semana, não, o nosso canal era toda semana. Ele editava, eu levava o conceito, a gente fazia, a gente pegava um brinquedo, testava por semana, fazia o review, e fazia uns teatrinhos, umas coisas assim, era baseado em coisas antigas. Tinha um quadro chamado Notícias do Passado, que era Notícias do Passado. Aí a gente via a Gretchen com o Van Damme, comentava todas aquelas coisas. Tá vendo? Era de nostalgia também. E as coisas antigas da televisão. Miele.
Desculpa, mas você sabia que o primeiro show que eu fui ao vivo na minha vida foi da Gretchen? Mentira, conta. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade e ela já estava... 40. O Conga La Conga já estava circulando, já fazia um tempo. Mas é forever. E eu nem sei de que ano que é essa música, precisa até pesquisar. Deve ser 70, não é? Sei lá, 80. O fato é que ela foi fazer um show num parque do lado da minha casa, lá na Zona Leste de São Paulo. Então já tinha uma evidência importante rolando. Sim. Ela topar fazer esse show. Mas a escassez de ofertas de lazer e culturais a escassez era tão grande que, assim, vamos que vamos. A gente já falou de adultização aqui várias vezes. Vamos a família inteira assistir a show. Ai, eu adoro que tudo seu vai a família inteira. Vai, a gente vai mesmo, a gente é engajado. Aí a gente foi todo mundo fazer a Conga La Conga, eu tenho essa memória, uma das minhas primeiras... Que roupa ela tava? Você lembra mais ou menos? Eu adoro isso. Tava pouca roupa, imagina se anos 80. Tava a roupa mínima. Tipo mínima, é um corinho aqui, um corinho aqui. É isso mesmo. Mas você está contando do teu canal de YouTube, mas além do canal com o teu amigo, você fazia... Ex-amigo. Ex-amigo é coisa séria. Além do canal com ex-amigo, você produzia coisas tuas individuais já? Ou... Não, eu sempre. Aí eu vivia a minha vida. Aí eu tirava muita foto no Instagram normal, tipo, e ficava lá postando. Aí, quando a gente falou, vamos falar de 2016, aí eu fui procurar. Aí foi o ano que resolvi não dar mais um Google em mim. E quando eu dava um Google, eu ficava muito agoniada, porque eu já não queria mais estar na TV, eu não queria mais aquilo. Eu já tinha a chefe me perguntado se eu queria ser nerd ou gostosa. Tinha acontecido tudo, essas coisas que a gente sabe que acontece com a gente em dado momento, acho que com todas nós, e a gente está no audiovisual, né? Que eu acho que é mais, né, explícito. E aí, mais cinematográfico, eu acho. Aí eu tirava muita foto, sempre tirei muita selfie e gostei muito de autorretrato. Porque eu falei, gente, não tem ninguém para ficar fotografando, foi eu mesmo. E aí, tem matéria, Flávio, em 2016, o ano inteiro. Pietra, rainha das selfies, e o cara explicando. Pietra, ela viaja, ela faz não sei o quê. É igual o Cebolinha da Pequena Sereia, que diz, eu quero levar a sereia para televisão. Você não sabe esse? Não. Que tem um plano de marketing para a sereia do Rio? Não, não me lembro desse. Esse é o melhor. Era igual, tem Pietra Príncipe em todos os lugares. Eles falam, ela é a Kardashian brasileira que só faz, que sabe fazer selfie. Porque eu acho que as pessoas não faziam selfie. E eu não tinha medo, eu não sabia nem que eu era ridícula, eu estava feliz, só estava feliz. Eu estava lá, Miss Sunshine, que inclusive hoje, esse filme faz 20 anos. Hoje, o Miss Sunshine faz 20 anos? Miss Sunshine? Olha, tudo isso já. Tudo isso já. Esse filme, ele é incrível. Ele é incrível. Eu me vejo muito naquela menininha. Meu pai era tipo o avô e eu era a menininha, que eu era bem aquela menininha. Você era mesmo? Eu acho que eu ainda sou. Eu acho que eu ainda sou. Total. Eu não sei dançar. Hoje em dia fiquei mais bonitinha, assim, coisa e tal, mas eu sempre fui desengonçada e sempre fui aos trancos e barrancos, vivendo e sempre, e aquela personagem pequenininha, né, ela faz uma dança erótica e é tão engraçado aquilo, porque é tão puro. Eu acho que ainda tem algo ali, tem aquele ascendente Miss Sunshine, ele tá sempre ali, pairando. Tem uma coisa interessante do Pequena Miss Sunshine fazer 20 anos e a gente falar de trend de 2016, porque você nos ensinou, antes da gente entrar no ar aqui, que para virar vintage precisa ter 20 anos. Isso, exatamente, é quando configura. Eu fiz um Google rapidinho antes também da gente entrar no ar, a definição de uma geração, né? Então, a diferença entre gerações é entre 20 e 30 anos. Então, uma trend de olhar 10 anos para trás... Fez pra gente... Ela não é nem lá, nem cá. Porque, olha, eu já tinha 36 anos. Então, a gente já era uma mulher. Mas se você olha assim, em retrospecto, você não pensa assim, ai, eu era uma criança, eu não sabia, não sei lá. Não, então, eu acho que nessa fase da vida, as diferenças entre 10 anos já não são tão grandes. Eu acho que depois de 38 muda muito.
Ai, não sei. Eu acho que eu fico meio Erasmo, assim, sabe? Eu era um homem e entendia tudo quando eu era pequeno, aí depois eu fico burra. Aí agora eu tô meio burra também. Ainda mais que agora eu tô fazendo uns esquecimentos. Aí Hum, eu não sei o que é ainda. Mas vamos ver. Mas eu hum. acho que depois com 40 que vai começando, mas é que você foi mãe. Aí É, como foi isso em 2016? Tipo assim, como é. Tá, descobri. Tipo, você virou na hora uma loba, sei lá o quê, ou você não sentiu nada? cara, eu vou te contar que foi assim, olha, teve vários. Puta, eu amo falar da minha gravidez, então Então talvez. E fale. o processo de eu decidir ser mãe e tudo, mas eu não quero também monopolizar para sempre. Mas assim. Ah, mas sou eu monopolizo tudo. Monopolize o lugar seu. Não, mas assim, teve. É claro, para mim, 2016 é definido por Ué. por Ah, dois fatos. Num distante primeiro lugar, a minha maternidade, a minha gestação e o claro. fato de que a menina nasceu. Então, isso é definidor da minha vida, não é só daquele ano, né? Então, é óbvio que o ano girou muito em torno disso. Mas, num segundo lugar distante, vem o fato de que foi um ano de cobertura política muito intenso. 2016 foi o ano do impeachment da Dilma, foi o ano em que eu fui promovida, acho que eu fui promovida no fim do ano de 2015. Então, eu passei o ano inteiro de 2016 grávida, mas também editora de Brasil, numa revista semanal de política, que 10 anos atrás ainda fazia sentido, ainda era relevante, Não era o que enquanto alguém veio ia fazer no seriado para salvar uma empresa. na novela. É. Então, foi um ano de muita intensidade política para mim, de Uhum. trabalho, mas claro que a maternidade tomou conta. E eu descobri que eu estava grávida na semana em que eu estava pautada para fazer, junto com outros colegas da revista, uma matéria sobre as crianças que estavam nascendo com microcefalia por causa do Zika vírus. Ai, que bad. Então, e jornalismo tem dessas, porque o jornalismo, quando você está de verdade na reportagem, e eu sempre fui uma repórter que cobriu de buraco de rua impeachment, Aham. você acaba sendo confrontada com realidades assim que te mexem meio fundo, assim, né? Muito fundo neste caso. Então, eu lembro que assim, 2 dias depois de eu pegar o resultado do meu exame, eu fui entrevistar uma mãe cujo filho havia nascido com microcefalia por causa de Zika. Merda. E eu tive que manter a compostura, tive que, né, enfim, ser profissional e tudo. Uhum. Mas uma das razões que fez eu adiar tanto a maternidade, embora eu acho que foi bom, assim, foi no tempo Tá. certo, mas eu me debati Eu bastante acho tempo. a idade ótima. Acho que esse É, negócio de filho era de antigamente. mas eu internamente levei alguns anos tentando entender se eu ia querer ou não ser mãe, Tá, porque eu tá. sempre tive muito medo de ficar muito ansiosa na minha gravidez e de isso passar, primeiro de eu sofrer muito, mas também de eu transferir isso para o bebê de alguma forma. E para Uhum. minha surpresa, mesmo com o contexto do Zika vírus, com tudo que estava acontecendo, com uma cobertura política muito difícil, a Helena foi meu ansiolítico natural. Então, eu tomei todas as providências, eu fui super diligente. Então, eu só andava de manga comprida e calça comprida, e eu sou calorenta para caramba. E eu Mas por passei a quê? Ah, por causa gravidez. do para não ter zika. Isso. Eu Aí tive, foi. mas só fiquei ferrada, não tive nada de músculo, nada disso, de problema. Mas para gestante foi um pesadelo, Não, porque era aí, microcefalia, podia ter muita chance, né? e aí só tinha um tipo de repelente que grávida podia usar e pegava o Aedes. E aí ficou em falta no Brasil. Eu fui para Brasília comprar o Aedes. Aí eu reformei minha casa para botar ar-condicionado, porque eu morava do lado do Rio Pinheiros, então tinha muito mosquito, porque Em São também Paulo se usa menos ar-condicionado, né? Assim, menos, não muito é menos como que no Rio. Eu estava você. chocada com essa realidade. Exato. Exatamente, mas mesmo assim eu me mantive muito tranquila na gestação inteira. Eu tive uma gestação muito Foi feliz mesmo. boa. Foi O ótima. E hormoninho da gravidez bateu bem em você, tudo foi legal. quase tudo, né? Quase. Assim, não quero romantizar. Eu tive, o último mês eu tive que ficar de repouso. Eu tive situações de assédio moral no trabalho que foram muito desagradáveis porque eu estava grávida. Eu tive um colega que foi
tão cretino que usou uma frase do tipo, eu tinha andado por horas, com barrigão, por horas naquele congresso, na semana do impeachment. Eu não estava de tantos meses assim, mas eu era obesa, então eu, além de tudo, engordei bastante na gestação, então eu fiquei grande, né? E meu pé inchava, meu pé ficou super inchado. E mesmo assim, eu, ralando, foi a primeira vez que eu fiz matéria com o Bolsonaro, porque ele fez aquele discurso nojento contra a Dilma. Então, assim, foi uma ralação aquela semana. E aí, no dia da votação do impeachment, só para eu concluir aqui né? Onde estava aquela nuvem, foi nessa época, foi junto dessa nuvem. Foi. E aí, no dia do impeachment, eu falei para esse colega, escuta, eu não vou para a rua, porque a gente já está com 4, 5 repórteres na rua, que vão fazer essa cobertura, eu vou fechar daqui, eu vou editar. E ele não era meu chefe direto, né? Mas ele tinha, hierarquicamente, ele tinha uma posição acima da minha, mas eu não ficava abaixo dele diretamente. E ele me lançou como assim você não vai? A minha mulher, quando estava grávida, trabalhava muito mais que você. É o tipo de frase, né, que a gente ouve quando é mulher e trabalha muito, é um fudido, né? E o que você falou? Ficou em choque? Estávamos só nós dois. Eu falei, o quê? Oi? Você acabou de me comparar com a sua mulher? Reagiu. Você conseguiu reagir. Como se eu estivesse trabalhando pouco. É isso? Aí eu desci, eu não falei mais nada, desci, liguei para o meu chefe direto, que era chefe dele. E falei, olha, acabou de acontecer isso, eu não trabalho mais desse jeito, do lado desse cara, estou indo trabalhar de casa. E nunca mais dirigi a palavra a esse cidadão, que também, enfim, ficou de me pedir desculpa, e jamais me pediu. Jamais pediu, E aí se pedir, ele vai dizer, né? Já prescreveu, mas eram tão bobinhos. Eles vêem ser um homem de 30 e poucos, ele era uma criança. A minha vingança é que eu sempre conto essa história com nomes nos bastidores. Que bom, é importante. Eu espalho mesmo o mau caratismo do que ele fez comigo, dos cúmplices que ele teve, de tudo, entendeu? Porque foi... E assim, a história foi mais comprida, tá? Ele falou mais coisas, eu tô resumindo. Mas assim, a essência do que ele me falou é que eu tava fazendo o corpo mole, porque a mulher dele, por exemplo, trabalhava muito mais que eu quando estava grávida. Isso é um assédio, ele queria te humilhar, ele queria te fazer se sentir mal. É isso. Mas a minha gestão todo foi ótima, mesmo eu tendo trabalhado igual uma condenada e assim, correndo atrás de tudo, um ano super pesado e mesmo tendo um mesinho ali de repouso, de susto, a Helena nasceu de emergência, tudo isso, olha, a minha gestação foi, mesmo com tudo isso, foi o melhor dos mundos e marcou meu 2016, né? Foi, óbvio, claro, lógico, para sempre. Para sempre. A última grande matéria que eu fiz antes de sair de licença foi, que eu até mandei para a Isa ali nos arquivos, que foi a dezena de vitórias do Michael Phelps na Olimpíada do Rio. Então, a Olimpíada foi uma loucura, aluguei muito Airbnb. Meus apartamentos todos. A cidade estava fake. Você não tem noção do que era o Rio. Era tudo de mentira. Horror. Tipo horror, né? Para quem tem senso crítico. Mas, assim, era uma cidade de sonho. Era uma farsa absoluta. Era o Paes, né? O prefeito? Era. E era aquela época que... Não lembro, acho que ele estava com intervenção na rua. Tava. Foi o ano que o Cabral foi preso, não foi o ano que o Cabral foi preso? Eu precisaria dar Porque teve, inclusive, ligação com isso. Foi uma loucura. Eu ia patinar na praia antes de eu tomar um trauma que me bateram para me roubar. E daí eu queria começar a pensar em morar fora. E as pessoas ficavam na frente da casa dele. Cabral, você vai ser preso. E acabou sendo. Mas era o Rio de farsa, assim. Era o Rio do filme Rio. Uma loucura. Mas conta sua história. O filme eu adoro. Eu adoro esse filme. É maravilhoso. Esse filme. Mas era farsa, mas ao mesmo tempo... Porque teve uma coisa, né, na Olimpíada, assim como já tinha rolado na Copa,
Foi Tinha muito muito bonito. pessimismo. Então, exato. Tinha um pessimismo, assim, de uma parte da E sociedade. não Tipo, foi. nossa, não passar vergonha, vai ser Não, horrível. E, cara, a gente dá nosso jeito, né? não, foi incrível. A gente entrega em alto nível as Em alto coisas. nível. Ficou assim, cara, ficou assim, photoshopada a cidade. Que era para ser sempre assim, né? Claro que eu não tô falando das pessoas que moram lá na casa do cacete, que eles faziam a questão de deixar com menos transporte, dessa maldade. Mas assim, você via gente do mundo inteiro. Eram tantas belezas de todas as formas e etnias. Era uma loucura, assim. Você fala, ai meu Deus, toque Imagine. Quem dera o mundo. Você sabe uma coisa que eu amo? Sabe daquelas sequências, coisas que eu amo, coisas que eu odeio? Uma coisa que eu amo, sempre amei, e a do Rio foi incrível, é cerimônia de abertura de Olimpíada. Eu amo. É a sua cara. Você acha? Acho. Eu amo. E aí eu lembro que neste É dos mesmos ano. criadores de Amo Retrospectivo. Isso! Isso, a mesma galera. É. Eu sou muito público-alvo de cerimônia de Não, abertura. você é perfeita, é por isso que você é boa jornalista, você é total. Então, e naquela época, justamente o Twitter era muito incrível, porque era onde a gente se reunia para comentar, né, em tempo real, barbaridades que iam E a acontecendo, gente as coisas. comentava, tava nem aí. Não tinha tanta patrulha, era bem mais tranquilo, né? Não tinha Aí, aquele quote em cima do que você falou para poder te gongar por cima. isso, e aí o pessoal te fala, depois tirando print para te jogar na cara, né? E Aquela depois coisa. dizendo que isso é para você humilhar, sei lá quem. Você tá. Eu só brincando, deixa um segundo da minha vida. Deixa eu ser adulta, mas também brincar como adulta, né? Isso, não, eu pago as contas para poder brincar um pouquinho, tanto impostinho. Poxa, gente. Exatamente. Mas eu lembro que eu acho que foi na cerimônia de abertura da Olimpíada. A gente realmente precisa começar a fazer fact-checking das coisas que a gente está falando, porque nós duas estamos muito desmemoriadas. Mas eu acho que foi. Não foi na cerimônia de abertura que o Chico. É a menopausa, hein? Estão dizendo. Vou fazer meus exames semana que vem. O Gil e o Caetano chamaram a Anitta para cantar. Acho que foi. E eu fiquei muito indignada, porque naquela época eu ainda não tinha entendido a Anitta. Ah, não, você ainda era tipo, ai, tudo é bunda. Repete só essas frases. Não era por ser bunda. Bunda eu sempre aceitei na boa. Eu sempre fui fã de bunda. Amamos bunda. Bunda é a parte boa. Foi na Gretchen, trabalha comigo. Só as bunda online. hein? Exatamente. Então, bundas a favor. Eu fiquei meio indignada porque eu achava ela uma cantora muito ruim. Achava a voz dela ruim, achava que ela não segurava a onda de cantar com Gil e Caetano. Mas não era sobre a voz, né, afinal. Não era. Não, e tem uma coisa que, amor, você talvez não conheça tanto esse sentimento, pois lindíssima artista, bem-sucedida. Porém, eu, que sou mais ou menos, tem uma coisa que chama recalque. E eu sou daquele tipo de fã que acha que eles me amam do mesmo jeito que eu amo eles, entendeu? Ou deviam, né? Ou deviam. Então, quando eles amam outra, eu fico puta, entendeu? Entendi. Você não é monogâmica. Você não aceita. Não é poligâmica nisso. Não, entendi. Não, eu fico com ciúme. Então, eu fiquei com ciúme deles bajularem a Anitta na cerimônia. Você quer só você ser worship. Isso. Isso. Não. A Marisa Monte eu aceito, vozeirão. A Marisa Monte você aceita, entendi, tá bem. Precisava ser uma dama da MPB, ou uma dama. Uma dama. Eu tive problema com aquela união ali. Muita gente. A Anitta é uma coisa que ela marca muito as sensações das pessoas sobre as coisas. Eu falo assim, eu acho que ela é um marcador psicológico importante. Eu acho que nem é sobre a Anitta, sabe? Ela consegue ser um símbolo tão forte que é muito interessante. Até hoje, assim, qualquer pessoa que fale, Anitta, odeio, eu falo assim, mas por quê? Por mais que não é a minha música, eu conheço, já entrevistei, tarará, coisa e tal, mas o que te pega, né? O que te dá raiva? O que você está espelhando nela? Qual é o teu incômodo? Então isso é muito interessante. E ainda trabalhando na época, depois, eu acho que foi um ano depois, eu era já editora e elegi ela como a mulher do ano, e fiz um
um texto ode a Anitta, ode, não ódio. Ode, eu entendi, não ódio. Ode a Anitta porque eu realmente mudei totalmente minha percepção, minha cabeça sobre ela. E hoje eu acho ela uma figura interessantíssima. Eu não a conheço na pessoa física. Sabia que você ia falar interessante. Olha, quando você começar a falar Petra Príncipe é interessante, eu já não sei se eu vou amar. Porque esse interessante ele tem vindo assim, ó. Enviesado às vezes. Não, vamos ver se você vai julgar se eu usei o interessante de maneira pejorativa, porque não foi minha ideia. Não é pejorativa, não. Não é pejorativa, não. Mas é eruditamente, de alguma forma, assim, levemente maliciosa. Pode ser que eu não tenha percebido. Porque o que eu ia complementar é o episódio dela agora no Big Brother, que eu achei... Não sei de nada. Esse personagem, para mim, ele já enfraqueceu. Eu acho que já, assim, claro, vai viver para sempre, ter 200... Ela é uma puta artista, vai fazer as paradas dela, tudo. Mas para mim já não diz nada nesse momento. Para mim já disse o que tinha que dizer. Tá? Olha como reverbera em mim, mas é um grande símbolo, ou seja, tá cumprindo seu papel de artista. Tá. Mas você sabe por que me chamou a atenção no caso dela do Big Brother? Como é que foi? Eu não sei. Eu vou te contar. Ela exibiu uma das características humanas que eu mais amo, que é a capacidade de rir de si mesmo, né? Eu amo isso. Super. E aí, eu tinha acabado de comentar com a minha cunhada que estava aqui em casa, falando, gente, se eu encontrar a Anitta na rua, eu sou incapaz de reconhecê-la, porque ela, né... E ela sabe disso. Ela vai trocar de cara toda semana, ela não se importa. Ela falou porque ela tinha um negócio de reconhecimento facial lá na promo que ela estava fazendo. Ela é extrema. E aí ela riu e ela falou assim, ainda bem que eu não preciso pôr minha cara aí, porque cada semana eu tô com uma cara. E aí ela é extrema, ela vai, Ela bebeu muito da fonte da Cher, eu consigo ver de entrevistas da Cher. Todas elas têm, cada uma delas eu noto da onde vem as referências. Eu adoro catar isso, assim. E é isso. E ela não tá nem aí, e ela vai vivendo. Mas às vezes eu vejo hoje, assim, como, sei lá, né, essa distorção de imagem assim, eu não tenho criança, então dane-se, não deixa ela fazer 200 caras, eu acho uma loucura. Acho uma loucura a intromissão. Travou um pouco. Voltou. Intromissão na cara do outro, né? Mas claro que eu fofoco em dupla. Em dupla eu fofoco, mas não aqui. Por exemplo, sei lá, eu vi umas mulheres da nossa idade, um pouco mais, num podcast de gringa, falando da cara nova da Emma Stone. Eu sinto tanta saudade da cara antiga da Emma Stone. Problema seu, senhora. Deixa a mulher embora. Aí vou ter que concordar com a opinião delas, embora tá tudo bem, então, mas faz um chazinho, faz pipoca e se vira. Isso, exato, é isso. Mas eu olhei o antes e depois e falei, era mais bonito antes, porque eu gosto de como tá. Porque daqui a pouco vai envelhecendo por cima tudo de novo, é só um refresh. Pode ser. Daqui a pouco não, mas é que deve estar recente essa plástica. Não, e eu acho que é isso mesmo, assim, cada um tem que fazer o que deixa feliz. Entendeu? Independente de quem seja. Mas a atriz não pode. Eu posso achar o que eu quiser, mas a gata pode. O cara também, porque esses homens também, qual é aquele que fez com a Lady Gaga que tem uma bunda imensa, louro, de olho azul? Ele tá irreconhecível. Ele fez uma blefa e o olho dele tá assim, ó. O Henrique Castelli tá a cara dele, porque eles fizeram a mesma cara. O Henrique Castelli, que desmaiou. Iguais, estão. E a mesma, porque é obrigado, depois que parece que faz 40, eu prefiro plástico, que vai subindo e pronto, preenchimento, a botar uma bola aqui. Você já viu que todo mundo tem uma bola aqui? É a harmonização. Já não é mais harmonização, Flávia. Na nossa idade, é Capela Sistina. É o castelo que virou o castelo da Cinderela, que aí eu não gostei, que é a Sagrada Família, que tá sempre, já é outra, é para refazer, não existe harmonização na nossa idade, mas 40 é para refazer o que tinha, talvez, né, melhorar um pouquinho, mas é isso, aí os médicos fazem essa merda aqui, que eu sou contra, essa bola. A Angelina Jolie está com essa bola. Ela é a Angelina Jolie, eu acho ela a deusa do mundo. Mas eu sou contra essa bola imensa aqui. Mas ela não pôs essa bola para fazer a Malévola e esqueceu? A minha filha esqueceu lá dentro.
vai ver que é tipo, ficou do figurino. Mas o Bradley Cooper tá com essa cara, o Henri Castelli tá com essa cara. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Não aguento. ele fez a cara igual da mulher dele, eles estão iguais. Eles Não via. foram no médico. Sempre que a gente não recicla o lixo direito aqui, eu falo, vai, Ricardo Nunes. Você não quer queimar uma arvorezinha ali, não? O que você quer fazer de confusão? Mas parte da trend que me irrita, e que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora, que é o hashtag saudades do colágeno, embora eu tenha colágeno. Até gente que não está nem na idade de reclamar. Isso, são as jovens e os jovens que primeiro, você escolhe um flashback de 10 anos. 10 anos não é nada, a não ser que você tenha 20, que aí é metade da tua vida. Aí faz sentido. E você era criança. Não, eu vi umas pessoas que têm 25 agora, e há 10 anos elas já tinham a boca de preenchimento daqui até aqui. Credo. Era uma loucurinha. Ou seja, as mães já deixavam os pais fazer. Que tinha uma piada americana que as judias faziam de Sweet 16 o nariz. Escolhiam o nariz ou o carro. Aí isso coisa de americano. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma piada que tem nas comédias e tudo. Tipo o Woody Allen da vida. Aí das meninas fazerem 16 anos e fazerem o preenchimento labial. Enquanto os caras estão preocupados com o quê? Com nada. E eu sou muito vaidosa e tudo, mas essa porra é mecânica de distração. Mas eu acho que os meninos estão preocupados agora sim. Eu agora acho que com a bomba tem que estar muito sarado, no shape, irmão. O cabelo na régua tem que ser perfeito, tudo. Eu odeio. Eu tava ferrada se eu tivesse nessa geração, porque... Mas aí tem uma coisa da cultura, né? É uma coisa... a nossa Isa é bom que ela é nossa consultora de juventude. Aqui em Portugal, todos os homens agora têm bigode. Menino, né? E bigode e um mulletzinho. Aí eles já estão todos iguais. Isso, até os que não são modernos. A nossa geração também tinha coisas assim. Vamos elencar. Vamos elencar que a gente também andava tudo igual. Vamos a nossa geração, Não, de comportamento humano, de fazer tudo igual, em manada, principalmente na adolescência, que você quer pertencer, certo? Isso, ok. Né? Cada época tem a sua moda. Eu só fui depois da adolescência e para as modas das coisas, com 20. Mas você é uma outsider artista, alma de artista. Você não é o mainstream. Mas aí me perdi, mas é porque eu tenho um estereótipo. Ele não é, entendeu, do artista clássico, entendeu? Ele parece que eu sou tipo, entendeu? Não, ok. Mas quem tá bom, não seria alguém que chegou hoje, mas quem já nos assiste já sabe que você não é essa pessoa. Mas a média mas eu demorei muito, que antes eu estava interessada na cultura das coisas, eu não estava nessa. Aí, em algum momento, eu fiquei cansada, né? Eu falei, tá me dando muito trabalho, ninguém me entende. Aí eu saí com a minha irmã, que tem 5 anos a menos. E a minha irmã ia para o hip hop. E aí, lá ia eu, com aquela chapinha, que isso aqui não era liso, não, tá? Meu amor, tinha que ser um liso, mas o liso... Igual da Jennifer Aniston. Isso, igual da Jennifer Aniston. E aí botava aquela tripa de cabelo aqui e ficava tudo aparecendo. E eu pensava, foda-se, atrás, o que eu tenho a ver? A minha irmã tá aparecendo atrás. Não estava nem importada. O importante era que meu cabelo estava até aqui, e tinha um pingo aqui a mais. Quando não era um mega hair. Lentes azul glaucoma. Da cor que meu poodle Melissa tinha quando estava para morrer. Mas isso na tua adolescência, certo? Isso com 20, até 30. Tá, mas que foi quando você foi curtir... Na minha pós-adolescência. E eu não estava nem aí. Bronzeamento artificial, que hoje em dia eu só uso para fazer foto ali de estátua do Oscar. Mas é isso que eu tô falando. Mas cada geração inventa o seu jeito de produzir contracultura com relação aos pais, certo? Eu acho que esta geração mais jovem ainda está para entregar um pacote de rebeldia. Eu não estou ainda não entendi, porque a rebeldia deles o problema não é ser conservadora ou não, é ser muito parecida, o comportamento muito parecido com o dos pais. Eu ia falar isso, porque os pais é tipo a gente.
ou uma mãe mais assim, tipo, perua, e aí a minha filha, eu faço igual a minha mãe, vai ela e a mãe fazem tudo juntas. Isso, Meio, meio faz mãe da Regina George. isso. Aí tem tanto o comportamento meio anacrônico da mãe ou do pai, Totalmente. o que vai ficando, em vez de se contrapor, de fazer a ruptura, porque a adolescência é isso. É você... Mesmo que seja errado, mesmo que depois você vai achar que o teu pai tinha razão e vai virar reacionário, porque é loucura. Esse é o ciclo da vida, é você primeiro romper e depois ficar parecido com seus pais. Isso. Cada vez e depois mais. vencer, em algum momento você consegue, depois superar. E aí vai ficando mais parecido de outra forma, só que você conseguiu. Exatamente. Você conseguiu vingar, no sentido de conseguir superar. Vingar. Eu gosto da forma como você usa a palavra vingar, no mesmo sentido das plantas. No sentido das plantas, é tipo lá, tá ali o asfalto, beleza. Você vai, não tem aquela plantinha que vem e rompe? Ela vem e rompe, mas ela vem e rompe bela, ela não vem estragar o caminho de ninguém, né? Eu não quero me contrapor ao caminho da minha mãe, porque se eu penso na minha mãe, ela trouxe muitas coisas incríveis, e se fosse para eu ser igual a ela, minha mãe era uma mulher de biquíni. O que eu sou? Uma mulher de biquíni também. E o meu pai era um apaixonado pelo corpo da mulher e pelas artes, Nelson Rodrigues. O que eu sou? Eu bebi da fonte de tudo isso. Só que eu consegui, romper e vingar de uma outra maneira. Eu sou isso, mas eu consegui passar por cima. Não digo que melhor ou nem nada, mas eu acho que sim. E assim vai até para sempre. Agora, só para a gente finalizar, tem uma coisa que eu li ontem e que não me sai da cabeça, porém acho que é incontornável, que é o fato de que todas essas trends, qualquer que seja, tá? Elas são desenhadas por alguém mal intencionado que quer simplesmente treinar suas IAs e coletar seus dados para treinar as suas IAs a partir de tudo que a gente posta voluntariamente, feliz da vida. Mas você acha que é a trend de 2016 que vai fazer isso? Então, eu vi um post específico sobre isso, que é um jeito das IAs entenderem a passagem do tempo, entenderem o que foi 10 anos atrás, o que aconteceu desde então. Porque assim, a gente não está mais falando de treinar IA na simples coleta de palavras, de fórmulas. A gente está falando de treinar IA em níveis mais sofisticados. Sim. De compreensões mais complexas, que é onde as IAs ainda dão uma patinada importante. Então, a partir do momento que você tem uma massa de pessoas entregando informações de como eram 10 anos atrás, primeiro que isso vai ficando ali, né? Não que já não estivesse, porque já tá, mas ali você ajuda o dado a ficar direitinho naquela planilha. Exatamente. E ajuda, inclusive com as suas legendas, a entender como se olha para 10 anos atrás, como se olha hoje para o que aconteceu 10 anos atrás. Então, isso põe uma camada a mais de olhar social, de sensibilidade humana para treinar IA. Olha que doideira. É muita doideira. E assim, você não sente medo? Eu tenho uma menina, Catarina, que eu sigo no Instagram, que ela fala sobre isso. Perguntei pro Pedro se é parente dele. Eu ia perguntar isso, se ela é parente dele. Eles se parecem, você não acha? Que eles se Menina, parecem. deve ser da mesma família, mesmo se eles não souberem. Então, foi o que ele me respondeu, porque ela é italiana. E ele também, não? Não, a ascendência dele é espanhol, mas assim... Então, mas tem ali um bololô na vida. É possível que sejam ramos da mesma... ela é muito boa, e é muito jovem, e é bom, né, ter umas pessoas dessas, dá um refresco. Isso, deixa eu falar para o público direitinho, é Catarina Dória o nome dela. Dória. Ela fala inglês, tem o seu cabelão e toda bonitinha, e ela explica e fala da ansiedade disso, e explica muito bem. E é uma coisa que realmente é preocupante. E colabora em questões como você que tem filha, como não colocar a imagem da criança na internet, e que são coisas loucas, né? Que era artista de street, de foto de rua, né? Que é uma coisa que hoje eu fico
pés e mãos, com os pés também, que também tudo vai com o pé, com mãos atadas para fotografar as coisas, porque eu falo, bom, isso aí, como é que eu vou fazer com isso? Quais serão as novas éticas, né? Tudo isso a gente tem que ver, porque o que é arte, o que não é, onde está sendo exposto. Isso. Tanto que eu vou fazer a trend, além da gente fazer aqui e fazer no perfil do meio, né, juntas, eu vou fazer a trend no meu perfil. E eu separei foto da Helena recém-nascida, que eu até já usei essa foto no aniversário da Helena do ano passado. Mas assim, Você usou na decoração? Não, eu uso com muito cuidado, assim, é óbvio que eu muito patrimônio, tô sujeita a alguém pegar e fazer alguma sacanagem, principalmente eu fechei meus perfis pessoais todos, porque, enfim, cobrindo política não é legal você postar. Eu já não postaria fotos dela assim em profusão, mas além de tudo, cobrindo política não dá. Então, mas é tentador, é gostoso. A hora que você está ali, de dividir. Você está lembrando o ano, você está lembrando o nascimento, você fala, e essa foto aqui dela, meu Deus do céu, olha como ela é muito fofa. E era para ser o natural, né? Mas se você pensa que, assim, nem eu que... Tá, eu, por exemplo, né, eu tenho as minhas fotos no site OnlyFans. E só ali, tão somente ali apenas existem fotos minhas nuas que são com o meu consentimento. Aí pensa que todos os dias eu sou roubada a rodo. E, assim, as pessoas, às vezes, até pessoas, tipo, que seriam nossas amigas, elas acham, internet é isso. Amor, internet, assim, a gente ainda vai chegar lá e eu espero que tudo seja regulamentado, porque não é porque eu postei... Isso está sendo roubado e as pessoas normalizam isso. Porque então, como por exemplo, já que eu sou uma pessoa que posa nua, isso não é ali. As pessoas só têm direito a ver ali. Fora isso, se você está consumindo, é roubo. Então, se a pessoa não entende isso, ela não vai entender. Assim, não tem. A gente fica muito sem defesa, sabe? A gente está mesmo em terra de ninguém. Você vê o negócio lá do Grok, do Twitter. A Erika Hilton entrou com uma ação. Parece que tem 7 dias para fazer algo por aí. Mas parece que não é. Já saiu coisa que não é só o Grok. Tem outras inteligências. O ChatGPT também está desnudando fotos a pedido. Que coisa, né? Como é que isso tem um poder? Como é que desnudar é uma grande coisa. Enquanto for, aqui estarei. Mas como isso é uma coisa que tem mais poder do que aquilo que se sabe. Minha querida, mas é isso, a gente entra na trend, a gente se diverte, posta as make da época. Exatamente. Eu nem usava maquiagem nessa época. Não usava, Flávia? Não usava. Mas, assim, é porque eu não fazia vídeo e no dia a dia nunca fui de usar maquiagem. Então, nem um batomzinho assim? Nada, não usava nada. Ai, que legal. Nem popular, né? Eu sou essa pessoa. Não, mas jovem usava mais. Engraçado, né? A jovem acha que tem que passar tanta. Nunca passei, mas achava, você passou 10 anos. Né? Não no Rio, na vida de Rio. É que depois que vai para São Paulo, depois que fui para São Paulo, comecei a usar mais. E também maquiadora, né? Mas aí quando mais você fica maquiadora, você fica mais sem saco. Aí você não quer usar nunca mais. Meu benzinho, a gente abriu várias portinhas que dá pra gente explorar eu acho. Sem que saiu o Sérgio Malandro de dentro, que inclusive já trabalhei com ele, hein? A gente tem muitos assuntos. Enfim. Não é? Então é isso, trend 2016, façam com cuidado, mas, enfim, divirtam-se. E um beijo. Até a semana que vem. Até semana que vem. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar
é o meio. Assina, você não vai se arrepender.